A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do IBAD, do Núcleo das Assembleias de Deus do Campo de Gurupi. O meu nome é Márcia Ponce, eu sou pedagoga, especialista em gestão escolar e missionária ligada à Convenção do Estado do Tocantins. Hoje, nós estaremos trabalhando o livro do Pentateuco, então se você ainda não adquiriu o seu livro, procure a Secretaria do IBAD para adquirir o seu livro. É importante que nesse momento de estudo você tenha em mãos também a Palavra de Deus, porque ela é que vai embasar o seu conhecimento. Eu quero falar um pouquinho sobre essa nova metodologia adotada pelo IBAD da educação à distância, pois estamos em um período de pandemia. Mas eu quero utilizar com vocês a pedagogia do nosso Mestre Jesus, que está lá no livro de João, capítulo 21, versículo 6, que nos diz assim: E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Nós temos aqui, na pedagogia de Jesus, que Jesus ele estava na praia e ele deu uma orientação para os seus discípulos que estavam lá no barco, que já haviam tentado pescar a noite inteira e não haviam conseguido pegar nenhum peixe. Ele lá da praia orientou os seus discípulos que seguiram esta orientação e foram bem-sucedidos porque conseguiram ali uma multidão de peixes, como nos diz a palavra. Jesus, ele não precisou estar dentro do barco para que os discípulos fossem bem-sucedidos. Assim, é o aluno do IBAD. Você não precisa do professor estar aí coladinho com você para que você seja bem-sucedido nos seus estudos, pois nós estamos aqui para te ensinar e para te motivar a ser protagonista do seu próprio conhecimento. Assim como Jesus deu uma palavra de orientação aos seus discípulos, mesmo à distância, nós estamos aqui para te dar uma palavra de orientação para que você possa, através da leitura do seu livro, através da leitura diária da Palavra de Deus, você conseguir ampliar os seus conhecimentos e ser uma bênção na casa do Senhor. Amém? Vamos seguir? Vamos lá então. Hoje nós estaremos estudando o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são conhecidos como Torá, Lei de Moisés, Lei do Senhor, e todos esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Nessa primeira aula, nós vamos estar estudando 2 unidades do nosso livro. A unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1, ela fala sobre um começo especial. E a unidade 2, sobre um povo especial. Vamos dar sequência aqui. No capítulo 1, a Bíblia dos Hebreus vem falando sobre a relação do Pentateuco com o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento eles estão divididos por categoria. Nós temos aí as 4 categorias: lei, história, poesia e profecia. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros abordados, eles são a base para todos os demais livros. Então, a relação do Pentateuco com o Antigo Testamento é que ele é a base para todos os outros livros, porque todos os outros livros citam os livros da lei. Vamos dar sequência, então? Considerações gerais sobre o Pentateuco. A lei, a primeira parte da revelação escrita, também relata os fatos dos primórdios, sobre como que iniciou cada coisa, começou cada coisa, e ainda apresenta o plano que o Criador elaborou para a sua criatura. Uma coisa interessante que o autor nos traz é uma tabela comparativa dos livros que compõem o Pentateuco. Nós temos aí essa tabela dividida entre título, ocasião e data, tema e propósito. Gênesis, que é o primeiro livro que compõe aqui essa tabela, que também é conhecido como o começo, foi escrito na ocasião em que o povo estava na terra de Midian, depois que Moisés fugiu do Egito, na data aí de 1460 a.C. O tema principal do livro de Gênesis é a criação e o propósito
é informar sobre as origens de todas as coisas e sobre os fundamentos das grandes doutrinas da Bíblia. Então, o livro de Gênesis ele tem todo esse propósito de nos falar sobre os fundamentos das doutrinas e também sobre a origem de todas as coisas. Dando sequência, nós temos aí o livro de Êxodo, a saída, né? Que por ocasião, foi escrito aí por ocasião que o povo estava na península do Sinai, no primeiro ano depois da saída do Egito, com a data de 1444 a.C. Este livro traz como tema a redenção e o propósito é descrever a trama que envolve a libertação da escravidão do Egito e apresenta os atributos de Deus naquele momento. Então, esse livro que vai tratar sobre a redenção do povo de Deus e vai falar também sobre os atributos de Deus. Seguindo aqui, nós temos o livro de Levítico, ou dos Levitas, que foi escrito por ocasião em que o povo estava no Monte Sinai, né, ali perto do Sinai, melhor dizendo, na mesma ocasião do livro de Êxodo, que data de 1444 a.C. E esse livro ele tem como tema central a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Ele apresenta normas para o trabalho do sacerdote, né, do ministro na antiga aliança, ou seja, é um guia prático para os pastores do Antigo Testamento. Depois nós temos o livro de Números, que é o censo, né, que foi escrito na ocasião ali na península de Moabe, já no final da jornada no deserto, que data aí em 1406 a.C. O tema central é a disciplina, conta sobre os insucessos de Israel no deserto e sobre a importância do deserto na experiência da aprendizagem do povo de Deus. Então, o livro de Números, ele trata sobre uma questão de disciplina e sobre tudo aquilo que o povo viveu lá no deserto. Depois, para finalizar essa tabela, nós temos aí o livro de Deuteronômio, ou Segunda Lei, que foi datado aí em 1406, no mesmo contexto do livro de Números, e ele trata sobre uma reflexão, né? Leva a segunda geração a considerar os erros e acertos dos seus pais e lembrarem dos próximos desafios, né? Porque além de refletir, eles têm que ter um olhar voltado para o futuro, porque eles ainda têm que dar sequência em toda a promessa que foi dada ali pelo nosso Deus. Vamos dar sequência então aqui. Em seguida, o autor fala no tópico 1.3 a importância da Torá na expressão religiosa do Antigo Testamento. Nós temos aí que a sociedade israelita foi formada basicamente a partir de sua visão religiosa. Então, assim, não dá para você separar a sociedade israelita da sua visão religiosa, porque ela foi formada basicamente a partir da lei. O povo deveria ter procedimentos humanos e humanitários, porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. E ele exige justiça, ele exige que o povo dele seja um povo justo também, um povo ético. Também nós temos aí que o culto ganhou um lugar importante no Pentateuco, né? No livro da lei, que é essa questão da adoração a um único Deus, adorar apenas um Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Quando o nosso Deus orientou Israel sobre todas as coisas contidas na lei, ele queria o quê? Que Israel, que o povo escolhido por ele, fosse um modelo para todos os outros povos. Então, o povo de Israel, ele é um presente para todas as outras nações. Então, Deus, ao instruir a nação de Israel, ele queria, através da nação de Israel, que todas as outras nações fossem abençoadas também. Vamos dar sequência aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que fala sobre o começo de tudo. No tópico 2.1, fala sobre a criação do universo e do homem. Então, ao analisar aí no seu livro,
o tópico 2.1, você vai ver que ele vai descrever como que o nosso Deus, ele criou todas as coisas e depois criou o homem. No tópico 2.1.1, vai falar sobre o Senhor Criador, que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. É um Deus que faz planejamento antes de executar os seus planos, os seus projetos. É um Deus que faz projetos, é um Deus que cumpre aquilo que diz. Então, antes de criar tudo que há, o nosso Deus planejou. No tópico 2.1.2, vai falar sobre o universo e a Terra. Vai falar um pouquinho sobre a Semana Magna, onde Deus a cada dia foi criando cada coisa. E depois, no tópico 2.1.3, vai falar sobre a obra-prima da criação de Deus, que é o homem, que é considerado aí a coroa da criação. Vai falar também sobre os atributos de Deus, essa questão dos atributos do nosso Deus. No tópico 2.2, vai tratar sobre a tentação e a queda, momento da desintegração. Nós temos aí em todo o tópico 2, que fala sobre o começo de tudo, falando sobre o nosso Deus, sobre a criação perfeita do nosso Deus, de que Deus criou o homem, criou a mulher e colocou no jardim. Só que ele colocou o homem e a mulher no jardim e ele colocou regras também, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Eles poderiam comer de todas as frutas ali do jardim, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem se deixou ser seduzido, o homem e a mulher se deixaram ser seduzidos pela serpente. A mulher comeu do fruto proibido e também ainda levou o seu companheiro, levou o homem a comer desse fruto. E após esse episódio, eles foram então expulsos do jardim do Éden. O tópico 2, ele também fala sobre o poder do nosso Deus, que criou tudo através da sua palavra, do haja. Toda essa narração aí da criação, você vai encontrar no livro de Gênesis, tá? Depois você vai ler melhor o seu livro e você vai poder aprender um pouquinho mais. Nós vamos aprender agora no tópico 3, que fala sobre os juízos universais. No tópico 3.1 fala sobre o dilúvio, a primeira grande catástrofe natural da história. Esse tópico ele vem narrando sobre o porquê que ocorreu o dilúvio. Toda a sociedade daquela época estava corrompida. O nosso Deus chegou ao ponto de ter se arrependido de ter criado todas as coisas. Então ele resolveu destruir tudo. E ele usou como ferramenta para isso, como metodologia para toda essa destruição, o dilúvio. E ele nos fala também que o nosso Deus, ao observar aquela geração, ele viu que havia um homem que era honesto, que um homem que era fiel a ele, que foi Noé. E a Bíblia ainda nos narra que Noé era um homem obediente e que andava com Deus. No tópico 3.1.1 nos fala como ocorreu o dilúvio, que antes de começar o dilúvio, Deus deu orientação para Noé, para que ele construísse a arca. E ele então seguiu todas as orientações do nosso Deus, passo a passo, para construir ali aquela arca, para que ele, a sua esposa, os seus filhos e a sua nora fossem salvos, para que pudessem dar sequência na obra do nosso Deus, no projeto do nosso Deus. Uma coisa muito interessante é que durante aquele período em que Noé estava construindo a arca, ele também foi considerado como um grande pregador, porque ele estava pregando a justiça de Deus. Ele pregou para aquela geração a justiça de Deus. Que pena que ninguém deu ouvido às palavras de Noé. Aí nós temos aí no tópico 3.1.2, que fala sobre os resultados do dilúvio para a humanidade. Quais foram os resultados do dilúvio para a humanidade? Depois que o nosso Deus destruiu tudo e que Noé e sua família saíram da arca, o Senhor Deus estabeleceu um pacto com Noé, que nunca mais destruiria tudo através de água. E nós tivemos ali o início de uma nova geração, de uma nova descendência.
Depois, no tópico 3.2, vai falar sobre a Torre de Babel e o surgimento das etnias. Em relação à Torre de Babel, quando Noé e os seus filhos saíram da arca, o Senhor Deus deu uma ordem a eles, que eles povoassem toda a terra, que eles ampliassem toda a questão da população da terra. E o povo, todos eles falavam a mesma língua. E o povo, então, fez um plano ali contra Deus. E Deus ficou observando aquele projeto, daquela civilização de construir uma grande torre ali. Eles se rebelaram contra Deus. E Deus, então, naquele momento, fez uma confusão na língua daquele povo para que eles não pudessem mais se entender. Então, naquele momento, surgiu as novas etnias. Por quê? Porque o povo teve que se dividir, que se separar, na terra. E a partir daquele momento, dando origem a uma nova etnia. Nós temos aí Babel e o Pentecoste. Mas, missionário, que relação que tem Babel e o Pentecoste? É uma relação linguística, Lá em Babel, Deus fez a confusão das línguas porque o povo estava se rebelando contra ele. Agora, no Pentecoste, o Senhor Deus trouxe novas línguas sobre todo o povo que estava ali na casa, para que houvesse uma comunicação mais íntima com o nosso Deus. E aquela comunicação mais íntima, ela teve frutos, porque naquele dia do Pentecoste, muitas almas se renderam ao Senhor. Então, Babel, através desse ato linguístico que o nosso Deus fez em confundir a língua do povo, para que o povo cumprisse a determinação dele de povoar toda a terra. E o Pentecoste, aonde o nosso Deus enviou uma nova língua sobre o povo que estava ali aguardando em Jerusalém, para receber poder, para sair e divulgar a palavra do nosso Deus. Vamos dar sequência aqui então. O capítulo 4 fala sobre gente antiga e importante, Nós temos aí, no tópico 4.1, fala sobre Abraão, o amigo de Deus. O patriarca Abraão, ele foi um homem muito especial. Ele foi especial de tal forma que lá em Tiago 2:23 nos diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Um homem comum como eu e você foi chamado de amigo do dono do universo, de amigo de Deus. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar o porquê que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. É porque o nome Abrão significa pai exaltado, pai elevado. E nós sabemos que exaltado e elevado é só o nosso Deus. E Deus então trocou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, porque esse era o legado que o nosso Deus queria dar para Abraão, que ele fosse pai de uma grande nação. Um homem que obedeceu o nosso Deus ao ponto de ser considerado amigo de Deus. Nós temos agora o tópico 4.1, que fala sobre a fé de Abraão. A Bíblia nos diz que no momento em que Deus falou com Abraão, ele deu ouvido à palavra do nosso Deus e ele creu, mesmo sem saber de nada, porque Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve uma fé perfeita diante de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu sem questionar. Uma fé perfeita é quando você obedece sem questionar o porquê que Deus está fazendo aquilo, o que é que Deus quer. Então, Abraão, ele foi um homem de fé, que foi considerado o nosso pai na fé, o pai na fé de todas as futuras gerações. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele creu. No tópico 4.3, nós temos aí Isaac, o filho da promessa. O nosso Deus, ele deu uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação. E Isaac é esse filho que veio para cumprir essa promessa do nosso Deus. Isaac,
ele foi o filho da promessa, porque através da descendência dele, né, deu sequência aí a todas as demais descendências. Só que Abraão, ele passou por alguns desafios. E uma coisa que eu acho tão linda no nosso Deus é que ele nos mostra a fraqueza dos homens que são narrados aí na Bíblia, tanto os pontos positivos como os pontos negativos, para que eu e você possamos entender que mesmo sendo fracos e errados, se nós nos rendermos aos pés do nosso Deus, se nós pedirmos perdão ao nosso Deus, Ele faz coisas grandiosas através da nossa vida. Alguns desafios que Abraão teve que passar foi porque ele quis apressar o plano de Deus quando ele deu ouvido à sua esposa, e ele então se deitou com a serva da sua esposa e teve um filho com ela. E esse filho não era o filho da promessa. E através desse filho, olha, Abraão passou por muitos problemas. Vamos dar sequência então? Lembrando que Abraão foi um homem de fé, foi um homem que obedeceu a Deus, e por isso ele foi chamado de amigo de Deus e pai na fé. Dando sequência aqui, nós temos o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre os continuadores da promessa. Aqui, no tópico 5.1, fala sobre a luta de Jacó com Deus e com os homens. Jacó, ele passou por muitos momentos. E como ele teve que enfrentar vários desafios, ele teve uma luta particular com Deus, né? E uma luta com os homens, porque como ele enganou seu irmão Esaú para conseguir a bênção da primogenitude, né? Ele teve que pagar por todo o preço muito alto por ele ter enganado o seu irmão. Então ele lutou com os homens e lutou com Deus. Só que com essa luta com Deus, ele recebeu um presente muito valioso, muito precioso da parte do nosso Deus, que foi trocar o seu nome de enganador para Israel, que significa príncipe de Deus, né? Israel. Então, ele agora recebeu um nome que vai dar sequência aí a essa nação eleita, o povo escolhido por Deus. No tópico 5.1 fala sobre as experiências familiares de Jacó. Jacó, ele tinha um irmão que se chamava Esaú, e ele era filho de Isaac e Rebeca, e Rebeca preferia o seu filho Jacó, e Isaac preferia o seu filho Esaú. Então isso aí gerou uma certa confusão, uma certa contenda, que fez com que Rebeca tramasse o plano para beneficiar o seu filho Jacó, e com isso Jacó pagou um preço muito alto mesmo com essa experiência familiar. E logo depois que ele enganou seu irmão, que ele teve que ficar longe da sua família, que foi morar com o irmão da sua mãe, ele lá também passou por muitas provações. Ele foi enganado pelo seu sogro diversas vezes, mas em tudo o Senhor Deus esteve com ele, em tudo o Senhor Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. No ponto 5.1.2 fala sobre os altares, né? Os altares e as experiências espirituais que Jacó teve aí. Então, nesse ponto, nos fala que Jacó ele construiu diversos altares, e o livro ele narra 3 altares importantes: Betel, Peniel e El-Betel. Então, esses 3 altares, que são altares espirituais, que Jacó fez em momentos em que ele estava passando por dificuldades, né? Que ele estava buscando a Deus ali. Nós temos aí no tópico 5.2 que fala sobre José, um homem de fidelidade e obediência. Nesse tópico vem falando sobre a história de José, narra toda a trajetória de José, né? E fala que ele foi fiel e que ele foi obediente a Deus. E no tópico 5.2 vai falar sobre a trajetória de humilhação que José teve que passar, desde o momento em que seus irmãos o jogaram naquele poço, que ele foi vendido como escravo, que ele foi trabalhar na casa de Potifar, que ele depois foi preso, que ele foi humilhado, mas em todo o tempo Deus estava com José. E depois vem falando aí também
sobre o reconhecimento e a exaltação. Depois que José passou por toda aquela trajetória de humilhação, o nosso Deus o exaltou a tal ponto que ele chegou a ser governador do Egito. Ele foi a segunda pessoa depois do faraó. Então, todo este momento que ele passou em anonimato, que Deus foi trabalhando na vida de José, no seu caráter, né? E que ele demonstrava cada vez mais que ele era fiel e obediente a Deus, porque mesmo ele estando preso, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele passando por tribulações, ele nunca abandonou o nosso Deus e continuou com o perfil de um homem obediente ao nosso Deus. E no tópico 5.2.2.2 fala sobre esse período de reconciliação, em que José, já sendo governador do Egito, ele encontra com seus irmãos e naquele momento, há aquele processo de reconciliação, em que José entende o plano de Deus para a vida dele, para a vida da sua família, ele perdoa os seus irmãos. E naquele momento do perdão, ele traz a sua família que estava em Canaã para vir para o Egito, porque lá em Canaã estava havendo uma grande fome. Então, vieram cerca de 70 homens para o Egito. É claro que eram mais pessoas, porque não eram contadas naquela época as mulheres e as crianças. Então, vieram muitas pessoas de Canaã para o Egito. E quando eles chegaram no Egito, que José pôde se reconciliar ali com seu pai, né, com seus irmãos, e ele conseguiu, né, através de Faraó, colocar o seu povo em um lugar muito bom no Egito. E o povo de Deus ali no Egito, ele foi muito próspero. Ele cresceu, ele virou um povo poderoso. Vamos então agora falar sobre esse povo, né, esse povo especial, esse povo de Deus, iniciando a unidade 2, né, que fala, a unidade 2, ela começa aí falando sobre a periferia das pirâmides. Uma coisa interessante é que no tópico 1 descreve que 70 pessoas vieram do Egito, né, no caso os homens, e que depois que José morreu, os novos governantes, os novos reis, eles não conheciam a José. E por eles não conhecerem a José, eles temeram os hebreus. Eles viram que os hebreus a cada dia estavam se multiplicando e que era um povo forte, um povo valente. E eles temeram, né? O novo rei, o novo faraó daquela época, ele temeu que no momento de guerra, os judeus se aliasse aos inimigos dos egípcios. Então, o que eles fizeram? Montaram uma estratégia para tornar os hebreus seus escravos, para poder fazer com que os hebreus tivessem uma carga pesada de trabalho. Aí nós temos o tópico 1.2, que diz o trabalho forçado e a construção das pirâmides. Por isso que nós temos aí a periferia das pirâmides, onde o povo de Deus estava trabalhando ali um trabalho pesado, construindo as pirâmides que hoje são consideradas aí maravilhas do mundo, mas lá tem lágrima, tem sangue, tem suor do povo de Deus. E outra coisa, gente, que foram foi outra estratégia utilizada pelo faraó do momento, né, daquela época, que está aí no ponto 1.3, que fala sobre o infanticismo dos hebreus, né? Que o faraó, ele percebeu que mesmo colocando o povo para trabalhar muito e muito e muito mesmo, mas o povo ainda continuava se multiplicando. Então, eles fizeram uma nova estratégia. Eles conversaram com as parteiras e disseram a elas: olhem, quando as hebreias forem ter os seus filhos, se for menino, é para matar, e se for menina, é para deixar viver. Então, nós tivemos aí vários meninos hebreus que foram mortos naquela época pela maldade do coração do faraó e pelo temor que ele tinha do povo de Deus. Ele não conhecia o nosso Deus, mas ele temia o povo de Deus, porque era um povo poderoso, era um povo numeroso. Então, nós finalizamos aí o capítulo 1 com essa questão do infanticismo dos hebreus, que muitos e muitos meninos foram mortos
E vale a pena lembrar que um menino ali sobreviveu, que foi Moisés. E agora nós vamos falar um pouquinho, né? No capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Moisés, a missão de Moisés. E no tópico 2.1, vem tratando sobre a vida de Moisés, que Moisés, a parteira não teve coragem de matá-lo, a sua mãe o escondeu por algum tempo, e depois, quando ela viu que não tinha mais possibilidade de escondê-lo, ela fez uma cesta e ela colocou o filho dela no rio, e esse menino foi encontrado pela filha de Faraó, e Moisés, então, foi levado para viver no palácio. E aí nós temos o tópico 2.1.1, que nos fala sobre a vida de Moisés lá no palácio. Moisés, ele teve uma vida com todo luxo. Ele teve instruções dos mais altos gabaritos, né? Então, ele aprendeu com os melhores mestres. Então, ele foi bem instruído. Ele viveu todo aquele período ali de riquezas, de mordomias. Só que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E aí no tópico 2.2, o autor do livro ele vem trazendo essa questão do cuidado com as ovelhas, que quando Moisés ele começou a ter um maior vínculo com o seu povo, né, com o povo hebreu, ele chegou ao ponto de matar um egípcio que estava ali brigando, né, com o hebreu. Então o que acontece? Naquele momento, ele saiu da posição de príncipe do Egito para fugitivo do Egito, melhor dizendo. E ele foi então para a terra de Midian. E ele ficou lá na terra de Midian por muito tempo. E lá ele encontrou a sua esposa, ele casou, ele teve filhos. E lá o Senhor Deus tratou o íntimo de Moisés. O Senhor Deus desintoxicou Moisés de tudo aquilo que ele viveu lá no palácio de Faraó. Então foi um período de íntima comunhão com Deus, ao chegar ao ponto do nosso Deus chamar Moisés, em todo aquele período lá da sarça ardente, em que Deus chama Moisés para que ele fosse o libertador do povo de Deus, para tirar o povo de Deus, né, que estava sendo escravo ali por muito tempo no Egito. E no ponto 2.3 nós temos aí falando sobre essa liderança do povo. Então Moisés ele assumiu o papel de líder do povo de Deus. E através dessa liderança ele tirou o povo de Deus do Egito. Vamos dar sequência então? Agora no capítulo 3 fala sobre um 7 de setembro diferente. Nós vamos agora fazer uma analogia a partir da história, que nos diz o seguinte, nessa analogia, o Egito, ele representa o mundo. Então, no primeiro momento em que o povo de Deus saiu da terra de Canaã e foi para o Egito, ele foi bem tratado, ele conseguiu, né, viver bem no Egito, mas o Egito aqui representa o mundo. E isso acontece com muitas pessoas. Depois nós temos a figura de Moisés, que Moisés, ele representa o libertador, o salvador do povo de Deus. Depois nós temos aí Êxodo, que significa salvação, né? A libertação do povo de Deus. E o deserto, a nova vida com Cristo. Lá no deserto, Deus tratou particularmente com o seu povo. Deus não deixou faltar nada para o seu povo. Era maná, era carne, era água, todas as necessidades foram supridas pelo nosso Deus. Mas mesmo assim, o povo ainda direto estava lembrando de todas as coisas que eles tinham lá no Egito. E o nosso Deus se entristeceu muito com o povo de Israel. E o Senhor Deus tratou do povo de Israel. Tanto é que foram poucos os que entraram na terra prometida, porque o Senhor Deus tratou particularmente com cada um deles. Vamos dar sequência aqui. No tópico 3.2, nós vamos falar sobre a importância das pragas no processo de libertação. E também, no tópico 3.3, a descrição das pragas. Nós temos aí, que é conhecido de todos vocês, sobre a questão das 10 pragas que o nosso Deus enviou para o Egito,
para que houvesse esse processo, né, de libertação. Nós sabemos que cada praga, Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Moisés e Arão iam diante de Faraó e falava com Faraó a cada praga que surgia, e Faraó pediu para que Moisés intercedesse diante de Deus, para que Deus o livrasse daquela praga, mas logo em seguida ele endurecia o coração e ele não deixava o povo ir. E Deus então mandou a praga do sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestilências, das úlceras, do granizo, dos gafanhotos, da escuridão e a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos, de todos ali do Egito. Aí, pessoal, no capítulo 4 vem dando sequência a isso, que fala em direção à liberdade. Fala sobre essa questão da Páscoa e sobre a orientação que Deus deu ao seu povo de passar o sangue nas portas, e fala também sobre esse período em que houve a morte dos primogênitos. Então ali o Senhor Deus orientou o seu povo que matasse o cordeiro e passasse o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas, porque aonde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria ali. Tudo isso já traz uma analogia com o que iria acontecer lá no Novo Testamento, aonde Cristo, né, nós estamos trabalhando aqui também, os símbolos da Páscoa e o valor simbólico e tipológico da Páscoa, onde Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E aqui no Velho Testamento, é o nosso Deus que deu a orientação de como seria a primeira Páscoa. Ele fala sobre a questão da morte do Cordeiro, né? E sobre a morte do Cordeiro. E no Novo Testamento, nós temos aí Jesus como nosso Cordeiro Pascual, que se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E nós temos aí também a simbologia do túmulo vazio, de que ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. No Velho Testamento, a Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. E no Novo Testamento, passagem da morte para a vida. Vamos dar sequência então aqui. Nós iremos então agora para o último capítulo dessa nossa aula, que fala sobre a importância das leis. Nós temos aqui diversos tipos de leis, porque o nosso Deus, ele orientou o povo de Israel nos mínimos detalhes, em tudo, gente. Em tudo, o nosso Deus orientou o povo de Israel. Começando aí sobre o tópico 5.1, os conceitos acerca das leis, que fala sobre uma orientação que o nosso Deus deu para que Israel tivesse uma conduta correta diante dos seus iguais e diante de Deus. Depois trata, no tópico 5.2, sobre as necessidades da lei. A necessidade da lei era que Deus queria que o povo abandonasse as coisas erradas e seguisse as suas orientações para fazer o que era correto. Depois, no tópico 5.3, vem falando sobre as funções da lei, que a função da lei era demonstrar o caráter de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Então, as leis eram importantes, primeiro, porque eram orientações para o povo de Deus. E nós temos aí no tópico 5.4 as leis em categorias religiosas, sociais e sanitárias. O nosso Deus, ele orientou o povo de Israel nos mínimos detalhes. Não foi só sobre a questão religiosa, mas sobre a questão social, sanitária. E também nós temos aqui no tópico 5.4.1 que fala sobre as leis referentes ao culto, né? Então nós temos aí que neste momento o Senhor orientou o povo a que eles fizessem culto ao único Deus, que eles deixassem de lado toda a idolatria e cultuassem apenas o único Deus. No tópico 5.4.2 fala sobre as leis referentes aos relacionamentos interpessoais. O Senhor Deus também se preocupou com a questão do relacionamento do povo entre si, sobre a vida coletiva, sobre os direitos, sobre os deveres. Então, o nosso Deus cuidou do povo de Israel nos mínimos detalhes. Ele orientou o povo de Israel em todos os sentidos. E nós finalizamos aqui
com o tópico 5.4.3, que fala as leis referentes à saúde e à higiene. O nosso Deus ensinou o povo sobre as questões de saúde, questão de higiene, sobre a questão de culto, questão de relação interpessoal, sobre a importância da lei. Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus queria que Israel fosse o modelo para as demais nações, que não tinha essa comunhão com Deus, que não conhecia o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele queria que Israel, através da justiça, promovesse de forma ética a igualdade e fosse um modelo para todas as outras nações da terra. Nós chegamos agora ao fim da nossa primeira aula, em que nós estudamos 2 unidades. Eu espero que você tenha sido motivado a ler o seu livro, a ler diariamente a palavra do nosso Deus, a buscar cada vez mais conhecimento, porque o aluno do IBAD é um aluno que faz a diferença na obra do nosso Deus. Eu quero finalizar esta aula lendo aqui para vocês 1 Coríntios 15:58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meus irmãos, que você possa ter sempre em mente que tudo aquilo que você faz para a obra de Deus, você vai receber uma recompensa vindo direto do trono do nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de bastante estudo. Lembre-se que na próxima semana nós teremos a nossa última aula sobre o Pentateuco, onde você também vai ter a oportunidade de fazer a sua prova online. Então já faça os seus apontamentos, já estude bastante e que Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos vocês e até a nossa próxima aula.